Aleluia, Pai. Obrigado porque nós temos provado a Tua bondade, da Tua fidelidade todos os dias sobre nossas vidas, Pai. Obrigado porque Você é um Pai muito bom, que tem pensamentos de paz e não de mal. É um Pai que deseja, Pai, uma vontade perfeita, agradável para Seus filhos. E nós Te reconhecemos como nosso Senhor, como nosso Pai, como nosso Paizinho querido. Muito obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade e pelo Teu amor sobre nossas vidas. É assim que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Boa tarde, graça e paz. Pode se assentar, por gentileza. Que maravilha, amados, estarmos aqui nesse domingo à tarde para louvarmos, cultuarmos ao nosso Pai. Que maravilhoso, que bom estarmos aqui. Que bênção, né? Seja bem-vindo, né, ao nosso culto. Você que está em casa também, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para nós. Gera expectativa. Deus vai falar conosco hoje e nós vamos sair daqui cheios, avivados, cheios do fogo do Senhor, porque eu tenho certeza que é impossível nós estarmos expostos à palavra e não sairmos diferentes de como entramos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E falando nisso, falando em coisas boas, eu queria saber quem fez aniversário durante essa semana, aniversário de casamento, de novo nascimento, de nascimento, que completou ano em alguma coisa. Você está por aqui? Nós queremos conhecer, queremos orar por você, queremos dar presente para você. Ninguém nasceu, ninguém se converteu. Glória a Deus. Aleluia. Então, Verbo News está no ponto? Vamos de Verbo News. Fique ligado aí na nossa programação. 8 de outubro, culto de celebração. E está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação. Então fique ligado para não perder nada. Terça é dia de Verbo em Casa. Vamos nos reunir na casa dos nossos irmãos para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação? Se você já participa de algum grupo, sabe como é bom quando estamos juntos. E se você ainda não participa, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. Venha receber uma palavra poderosa na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Então venha com grandes expectativas e traga alguém com você. Olá, queridos, estamos aqui para fazer um convite todo especial. Nesse sábado, às 19h30, temos culto bodas. Um culto específico para você que é noivo e casado. Então vem com o bodas celebrar e fortalecer o seu casamento. Esse é um mês especial para as crianças e nós realizaremos um evento maravilhoso para eles. Se liga no que vem por aí! E aí, jovens VIPs? Em novembro teremos um evento que vai marcar a sua vida. Olha só o que vem por aí. Verdadeiramente para nós mesmos e para nossa vontade. Vamos estar prontos para nos levantar das cinzas do nosso velho homem e nos levantar de uma vez por todas, indestrutível, diante daquilo que nos paralisa e nos atrasa para o propósito. Se prepare para a convocação de Deus.
Deus está convocando você. Ah, pastor, mas eu já sou velho, eu não sou mais adolescente. Ei, o Senhor te levantou para um tempo como esse. Ah, pastor, mas eu sou muito jovem. Deus te levantou para um tempo como este, para você ser um exemplo, para você ser luz do mundo, para você ser sal da terra. Deus levantou você para fazer a diferença nesse tempo, meu irmão. Antes do rema, a gente passa por cada situação. Sara, uma coisa que você pensava antes do rema, que aqui você descobriu ser diferente. Antes eu achava que nós ainda éramos pecadores, mas aqui nós aprendemos que nós somos justiça de Deus. Passei a minha vida inteira, acreditando que submissão e autoridade, era exigir, era impor. E aqui eu descobri, que não é assim, que Jesus ele não era assim. Submissão e autoridade é você falar com amor com as pessoas, não é exigir e impor delas. Antes eu acreditava que a gente tinha que dizer que ia buscar a presença de Deus, entrar na presença de Deus. E aqui eu aprendi não, que Ele já está com a gente, sempre dentro da gente. Tá? Antes do rema, eu imaginava que eu era pecador. Mas depois do rema eu aprendi que eu fui justificado pelo sangue de Jesus com a matéria de justiça de Deus. Eu acreditava que eu era pobre, pecador, miserável, mas depois que eu comecei a ouvir o entendimento da palavra, eu entendi que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, saí da posição de pobre, de pecador, de miserável e fui justificado pelo sangue de Jesus. Fui justificado por essa palavra, que hoje eu sou mais do que vencedor em Cristo. Hoje eu não sou mais pobre, eu sou rico pela graça do Senhor Jesus. Eu acreditava que antes do rema, Deus colocava dificuldades em nossa vida para pôr em prova, que aquilo seria como se fosse um castigo. Mas hoje, como eu estou estudando a palavra e dentro do rema, eu creio que Deus não faz nada disso. Deus ele só quer o melhor para os seus filhos. Mas depois do rema, a luz chega e verdadeiramente podemos viver o melhor de Deus. E agora é a sua vez de ter a vida transformada por essa palavra. Chegou o momento mais esperado do ano. O Rema já está com as matrículas abertas e agora você pode realizar o seu sonho de estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Assim como esses alunos que tinham uma vida antes do Rema e outra depois do Rema, agora é a sua vez de experimentar o poder da palavra na sua vida. As matrículas estão com uma condição especial. Faça já a sua e aproveite os 20% de desconto na matrícula. O Verbo Shop está cheio de lançamentos. Hoje queremos te indicar o livro Ladrões de Sonhos, do autor Rick Renner. Sabe aquele sonho que você tem, mas que ainda não se realizou? Talvez o sonho de começar um negócio, de adquirir sua casa própria, de ter um filho, de realizar o seu casamento, de viajar para outra nação. Aquele sonho que Deus colocou no seu coração e você não sabe como vai acontecer? Nesse livro, a sua visão para realizar esse sonho vai ser renovada. A chave que você precisa para fazer acontecer está a um passo de distância do Verbo Shop. Então não perca mais tempo, passe aqui e adquira o seu. O Verbo News termina aqui. Glória a Deus, Deus é bom. Queria reforçar alguns avisos com vocês, amados. O primeiro é que nesse sábado agora, no dia 14 de outubro, nós teremos aqui o Rap Kids. Então você que é papai e mamãe que ainda não fez a inscrição do seu filho, você não pode sair hoje sem realizar essa inscrição. Lembrando que são vagas limitadas e você precisa colocar o seu filho nessas programações da igreja. Lá vai ser um momento onde ele vai estar se confraternizando com os amigos, onde ele vai estar brincando, vai ter brincadeiras demais para eles lá, vai ter brinquedos para eles, mas também vai ter a palavra sendo ministrada. Então você não pode deixar seu filho de fora dessa. Então se você tem o seu sobrinho ou seu filho, não saia daqui hoje sem fazer a inscrição dele. Ele precisa estar naquele lugar porque ele vai estar sendo ensinado e edificado na palavra. E você como responsável, você também é responsável por fazer ele participar disso. Amém? Então você passa ali no balcão de informações ali no final, coleta mais informações sobre as formas de pagamento, sobre o valor e onde será, para que você possa ficar bem inteirado e levar seu filho para fazer parte dessa programação
maravilhosa que está sendo preparada especialmente para poder alcançar a vida dele. Amém? Então, papai e mamãe, passe ali no balcão de informações. Outra coisa que a produção pediu para avisar é que está aberto hoje, né? Na verdade, continua abertas as inscrições do VIPS Camp 3, porém o primeiro lote já se encerrou no domingo passado. Então você que ficou de fora dessa, não fique de fora desse segundo lote. Você precisa fazer logo sua inscrição, também são vagas limitadas. Já que você já perdeu o primeiro, não vai perder o segundo. Você precisa correr e fazer a sua inscrição ali no balcão de informações. Depois você passa ali atrás, preenche sua ficha, faz a inscrição e se inteira mais a respeito de informações sobre valor, sobre forma de pagamento. O importante é que você precisa estar lá. Deus tem algo grande para você ali naquele lugar e vai ser dias maravilhosos, preciosos, que Deus vai falar com você. Amém? Anotou tudo? Se você não tiver anotado, passe lá atrás, veja mais informações, ou então entre nas nossas redes sociais, nos sigam e vejam, né, as programações que estão expostas lá no nosso Instagram, Facebook, nas nossas redes sociais. Amém? Aleluia, glória a Deus. Prosseguindo, vamos para outra parte do nosso culto. Queria saber se tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez. É a primeira vez que você está aqui no nosso culto, na Igreja Verbo da Vida, Teresina. Se você está aqui pela primeira vez, gostaria que você acenasse com a sua mão. Todos de casa? Aleluia, um culto caseiro. Então, aperte os cintos, fique atento, porque Deus vai falar muito com você. Hoje vai ser um culto caseiro. É bom para a gente poder ficar cada vez mais atentos no que o Senhor quer dizer. Amém? Então vamos continuar adorando o Senhor com o nosso dízimo, com as nossas ofertas. Você se alegra com isso? Esse é o momento onde Deus criou, amados, para que nós possamos honrar e demonstrar a nossa gratidão, o nosso amor e a nossa generosidade para com Ele relacionados à finança. Então nós precisamos estar alegres, também faz parte do nosso culto. E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 3. 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 3. Aleluia, glória a Deus. A palavra nos diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amém? Amados, a palavra está nos falando que tudo que diz respeito à vida e à piedade o Senhor já nos concedeu. Tudo aquilo que nós precisamos para termos uma vida boa, para sermos um sucesso, para avançarmos, crescermos e prosperarmos, o Senhor já nos concedeu, Ele já nos deu. Nós somos abençoados, nós somos favorecidos por Deus para que nós possamos ter essa vida. Mas não somente para o nosso próprio deleite, mas também para que nós possamos ser um canal de bênção, um centro de distribuição daquilo que o Senhor faz chegar às nossas mãos. Nós precisamos ter a consciência que tudo que chega em nossas mãos é para que nós possamos ter sim essa vida maravilhosa, mas também que nós possamos ser abençoadores, sermos investidores do reino e alcançar vidas de pessoas. Amém? Deus, Ele já nos favoreceu, amados. Ele nos abençoou para que nós possamos abençoar. Ele nos favoreceu para que nós possamos favorecer também. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Então você tem a oportunidade hoje de estar cumprindo esse princípio, de estar sendo generoso com o Senhor, grato e honrar ao Senhor com aquilo que Ele fez chegar em suas mãos. Então eu convido você a separar o seu dízimo, a separar a sua oferta, para que possamos participar deste momento de cultuarmos ao Senhor com tudo aquilo que Ele fez chegar em nossas mãos, honrando Ele com tudo aquilo que Ele tem feito por nós, pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele ainda irá fazer em nossas vidas. Amém? Então separe o seu dízimo, a sua oferta. Se você for fazer em maneira em espécie, tem envelopes aí na sua frente. Se não, você tem o nosso CNPJ que está aparecendo aqui no telão. Ou você pode ir lá atrás, onde tem nossas tesoureiras com as maquinetes de cartões, onde você pode estar fazendo através de débito ou crédito, o que ficar melhor para você. O importante é que você não possa perder esse momento, e também esses meios são para facilitar, para que você possa estar honrando e contribuindo com a casa do Senhor. Amém? Você que está em casa também tem um QR Code que está aparecendo aí no seu aparelho eletrônico, ou o nosso Pix, que você também pode estar participando neste momento. Amém? Você já separou seu dízimo, a sua oferta? Vamos orar?
Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça, Pai, porque nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável para nós. Nós sabemos que o Senhor tem preparado para nós é infinitamente melhor do que nós podemos pensar, do que nós podemos pedir, porque o Senhor sabe, Pai, que o Senhor tem o melhor para nós. Nós queremos te honrar, Pai, com forma generosa e com gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito chegar em nossas mãos. Recebe, Pai, o nosso dízimo, a nossa oferta, nós consagramos ele ao Senhor e declaramos ele multiplicando e prosperando conforme a Tua palavra diz. Em o nome de Jesus, quem crê diz amém. Venha com alegria em nome de Jesus. Celebrar em fé a vitória, se alegrar no sobrenatural, antes de acontecer. É o dia, essa é a hora. Celebrar em fé a vitória, se alegrar no sobrenatural, antes de acontecer. É o dia, essa é a hora. Celebrar em fé a vitória, se alegrar no sobrenatural, antes de acontecer. Aleluia. A vida está em teu nome, ó Jesus. A vida está em teu nome, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Nós rendemos tudo a ti, ó Jesus. Damos tudo a ti, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Creio que estás movendo, creio que estás falando e que estás trabalhando para o meu bem. Eu olho para o alto, recebo tua visão, sei que estás trabalhando para o meu bem. Creio que estás movendo, creio que estás falando e que estás trabalhando para o meu bem. Eu olho para o alto, recebo tua visão, sei que estás trabalhando para o meu bem. A vida está em teu nome, ó Jesus. A vida está em teu nome, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Nós rendemos a ti, ó Jesus. A ti, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. A vida está em teu nome, ó Jesus. A vida está em teu nome, ó Jesus. Milagres nós vamos ver aqui. Nós rendemos tudo a ti, ó Jesus. Damos tudo a ti, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Milagres vamos ver aqui. Milagres vamos ver aqui. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa tarde. Obrigado pela Tua palavra que transformou as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor continua fazendo coisas por nós. Nós estamos aqui, Pai, essa tarde para receber algo da parte do Senhor. Estamos aqui com o nosso coração pronto, desde a nossa chegada, para te entregar o nosso culto. Mas nós cremos, Pai, que sempre que nós nos encontramos, existe um banquete da parte do Senhor, Pai. E nós queremos sair daqui essa tarde, tendo desfrutado daquilo que o Senhor tem. Eu declaro em nome de Jesus, mentes e corações cativos, Pai, a Tua palavra. Que nós não estejamos aqui de maneira desleixada,
Que nós não estejamos aqui apenas com o corpo presente, mas que nós estejamos aqui sedentos, Pai, desejosos por uma transformação da nossa mente, por uma renovação naquilo que um dia foi corrompido pela natureza do diabo, mas nós estamos aqui para renovarmos a nossa mente por meio da Tua palavra. E eu declaro em nome de Jesus que ninguém sairá daqui da mesma maneira que entrou, mas um coração quebrantado para receber a Tua palavra pode mudar a nossa história, Pai. E eu creio em nome de Jesus que toda debilidade para transmitir e toda fragilidade para receber está cancelada em nome de Jesus. Vamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa tarde. Sairemos daqui cheios, transbordantes e com uma decisão muito firmada em nosso coração. A decisão de seguir aquilo que a Tua palavra diz. A decisão de abrir mão daquilo que nós pensamos, daquilo que são os nossos próprios desejos, para ficar com as Tuas verdades. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Vocês estão bem? Gente, muito obrigado. Glória a Deus por essa tarde poderosa, pela unção que está aqui disponível. Nós consideramos a unção. Amém, gente? Olha para o irmão que está do seu lado, aproveita aí para falar com ele. Você que ainda não cumprimentou aí um ao outro, aproveita, dá um sorriso, vê se está tudo bem. Vocês estão sentindo calor no BR Elbró? Glória a Deus que não é só comigo, né? Pensei que era só comigo essa brincadeira. Glória a Deus. Ainda bem que somos de casa, podemos brincar com o calor, né? Quando a gente é de fora, que vai brincar com o calor, aí os irmãos já fecham logo a cara. Diz logo assim, ruim é na Rússia. Na hora dessa estão lá 15 graus, 20 graus abaixo de zero. Bom mesmo é o calor, glória a Deus. Sai de casa, toma um banho, dá para ir para todo lugar. Amém, gente? O Senhor é bom. Nós estamos com uma série na contramão do sistema. Nós vamos hoje também falar sobre isso, hoje à tarde. E muitas vezes quando nós vamos falar sobre esse assunto, nós vamos tocar em santidade, nós vamos tocar em algumas condutas, nós vamos falar sobre renovação da nossa mente e automaticamente nós vamos mexer em algumas gavetinhas que muitas vezes ainda permanecem em nossas vidas. Eu queria mesmo que você ficasse com o coração pronto para receber a palavra, entendendo que a palavra é a verdade. E é muito importante nós pontuarmos que quando nós falamos sobre esse assunto, nós não queremos trazer aqui uma ideia legalista. O legalismo é a prática e a vida de um grupo de pessoas que eles colocam regras acima de Deus e eles imaginam que o cumprimento dessas regras os faz merecedores diante do Senhor, inclusive da salvação. Não é sobre isso que nós vamos falar durante essa série, não é sobre isso que nós temos tratado desde o domingo passado. Nós estamos falando sobre uma vida de santidade que é corresponder com o Senhor e com aquilo que Ele fez em nós. Cadê os amém, gente? Pensei que vocês iam falar um amém mais animado. Mas nós vamos nos animar com a palavra. Amém, gente? Eu queria que você abrisse em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Eu queria começar por lá. Vamos tentar colocar algumas bases para a gente tentar chegar a um entendimento daquilo que o Senhor tem para nós essa tarde. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Veja, irmãos, veja que versículo maravilhoso. Eu tenho dedicado muito tempo na meditação desse versículo, quase todas as semanas. E esse versículo de fato mexe muito comigo, porque a gente precisa entender em que momento nós paramos nessa condição de estarmos em um império das trevas. Aí a gente precisa voltar e entender aquilo que a palavra nos revela lá em Gênesis. Deus cria o homem e dá ao homem uma autoridade. Ele diz, olha, domine, está com o homem essa autoridade. O homem coloca os pés pelas mãos e entrega essa autoridade ao diabo. Não foi assim? Mas um dia essa autoridade esteve conosco, dada ao Senhor, dada pelo Senhor. Então, o que acontece? Adão vem, o diabo vem, sugere algo, gera uma dúvida no coração do homem a respeito daquilo que a palavra diz. E o homem acata aquele conselho, aquela ideia, e algo é transformado por dentro quando o homem obedece fora.
E a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia vai nos mostrar que nós nos tornamos escravos daquilo que nós obedecemos. Lá em Romanos capítulo 6, a Bíblia fala exatamente isso. Ele diz, olha, quando você obedece a algo, pronto, pois agora você vai servir aquilo que você obedece. E aí a gente precisa entender que essa foi uma realidade que aconteceu, mas a gente precisa também lembrar de uma realidade que foi transformada em nossas vidas por Jesus. Porque Jesus veio, e quando ele veio, ele vai falar sobre uma importância, a importância do novo nascimento. E ele, falando com Nicodemos, ele vai dizer, lá em João capítulo 3, versículo 3, nós podemos ver isso lá. Jesus vai dizer que, ele diz, olha, em verdade, te asseguro, falando sobre o novo nascimento. E aí Jesus está dizendo, irmãos, ele diz, olha, eu asseguro a você, não dá para herdar a vida eterna sem o novo nascimento. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, esse versículo que é muito conhecido da nossa parte, ele vai dizer como isso acontece. Ele diz, olha, se você crê, e ele diz, olha, como está escrito lá, se com tua boca confessares que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Tem salvos aqui? Então essa condição já foi estabelecida nas nossas vidas. E aí Colossenses capítulo 1, versículo 13 está dizendo exatamente isso. Quando isso aconteceu? Quando nós recebemos Jesus. Quando nós entendemos a necessidade do novo nascimento. Quando nós entendemos que não dá para eu herdar a vida eterna sem passar por isso. Porque Jesus diz assim, eu asseguro a você, sem essa confissão, sem essa entrega, sem essa renúncia, sem essa decisão de entender, ele veio e Deus o ressuscitou dentre os mortos. Sem essa decisão, nada muda. Mas com essa decisão, aquela condição que foi estabelecida em Adão mudou nas nossas vidas. Então isso precisa ficar muito bem definido na nossa caminhada. Porque a nossa caminhada agora é andar contra um sistema. Um sistema que nós fomos não só libertos, porque o versículo lá de Colossenses diz que ele nos libertou, mas ele não nos deixou lá. Ele diz, ele nos transportou. E aí eu preciso entender isso, que isso aconteceu no reino do Espírito. Nós estamos aqui como representantes de um reino. Essa é uma realidade que foi estabelecida por dentro. Mas aqui, quem governa? O diabo. Então isso precisa ficar muito bem estabelecido na nossa caminhada. A minha condição espiritual é que eu fui transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, ou do seu Filho amado. Essa é a nossa realidade. Nós não estamos mais debaixo de uma condição de escravidão. Eu gosto quando lá em Romanos, no capítulo 5, o apóstolo Paulo começa esse capítulo tão maravilhoso, ele vai falando que nós temos paz com Deus. Veja que isso foi estabelecido em nós. Qual é essa condição? A condição daquele que passou pelo novo nascimento. Essa é a sua condição? Ele diz, olha, nós temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Ele diz, nós temos paz com Deus por meio de Jesus. É algo que foi estabelecido dentro de nós. Nós fomos reconciliados com o Senhor. E aí ele vai terminar esse capítulo, Romanos capítulo 5, ele vai terminar falando sobre uma condição também. Ele diz que onde abundou o pecado, ele diz que superabundou a graça. O que é isso? É aquela condição que nós vivíamos antes. Ele diz, olha, onde é muito pecado, é muito, muito pecado, pronto, pois superabundou. O que é superabundar? É algo que está muito além daquela condição que estava ali. Como nós estávamos antes? Nós podemos olhar para trás, até mesmo nos aspectos das nossas vidas. Como nós estávamos antes? Ele diz, pronto, pois onde abundou o pecado, era muito, a condição, nem dá para a gente conversar sobre isso, vamos deixar mesmo para lá, até o Senhor já esqueceu, então deixa para lá. Ele diz, pronto, então superabundou graça. Mas é interessante como ele começa o capítulo 6, porque ele está dizendo, olha, muito pecado, muito acima a graça. Aí ele começa o capítulo 6 com uma pergunta. Ele diz, e agora? Então nós vamos continuar pecando? Para que a graça seja cada vez mais abundante ou evidente? A pergunta dele é muito boa, porque alguém poderia chegar a esse raciocínio.
Então onde abundou o pecado, muita graça. Então eu vou pecar muito, viver de forma liberal, eu vou fazer aquilo que eu quero, mesmo com a minha condição tendo sido mudada, eu vou viver da forma que eu quero. Mas essa era uma condição anterior, lá no Império das Trevas. Nós somos resgatados de lá. E alguém pode pensar, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí ele pergunta, e aí, nós vamos viver assim? Vamos pecar e continuar pecando muito, para que a graça seja cada vez mais abundante? E aí o versículo 2, irmãos, de Romanos capítulo 6, é maravilhoso e é decisivo para a nossa caminhada. Porque ele diz, de forma alguma. Essa não é mais a nossa maneira de viver. Isso não tem mais relação comigo, não é assim que o Senhor me criou, não é assim que o reino de Deus funciona. Sabe, uma vida no império das trevas é uma vida sem regra. Você já viu alguém levantar e alguém que não é nascido de novo, porque é isso que muda a nossa condição. Você já viu alguém, peraí, deixa eu ver se o Senhor concorda com tal coisa. Não, as pessoas não vivem assim no império das trevas. E eu estou falando sobre uma condição no espírito. Não, elas não estão preocupadas com isso. Elas vivem a sua vida e não importa o que o Senhor acha. E muitos de nós, durante muitos anos, vivíamos assim. Mas ele diz, a palavra vai nos mostrar, não é mais, isso não nos pertence mais. Nós não podemos mais andar como antes. Nós não podemos mais pecar como nós pecávamos antes e achar que está tudo bem. A nossa condição, irmãos, foi mudada. E nós precisamos lembrar isso a nós mesmos todos os dias. Quando a palavra vai falar sobre a nossa mente ser renovada, ela vai nos mostrar, nós vamos tocar um pouco sobre isso. Ele disse, olha, não é para você se conformar, é para nós estarmos inconformados em qualquer coisa que ainda é parecido com a nosso antigo modo de viver. A questão é que muitas vezes nós temos negociado com a antiga forma. E qualquer coisa que se fala e que aperta um pouco mais, as pessoas já dão um nome de radical. Mas a gente às vezes precisa olhar para trás para homens que nem tinham o Espírito Santo dentro. E eles decidiram viver de forma radical. Sem negociar com muitas coisas. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles entenderam qual é a forma que o Senhor quer. Como está estabelecido? Está estabelecido dessa forma. Então nós ficamos com isso e ponto final. Não, mas pode custar a sua vida. Nós ficamos com isso e ponto final. Vão te colocar na formalha. Acabou, não quero saber. Sabe, e isso muitas vezes foge da gente. A gente olha esses textos e parece que nada aconteceu. Mas eram homens que para o mundo, pelo menos devem ser só para o mundo como radicais, não para nós. Amém, gente? Nós nascemos de novo. E nós precisamos lembrar nós mesmos sobre isso. Porque o pecado e a nossa vida precisa mesmo, como a Samis falou aqui na quinta-feira, nós vamos entender que eu fui resgatado de uma condição, de um lugar, no reino do Espírito, então naturalmente aqui eu vou viver, e muitos dos meus conceitos vão chocar, vão entrar em uma rota de colisão, foi como ela disse quinta-feira. Em uma rota de colisão com o estilo de vida de muitas pessoas. E eu preciso estar disposto a confrontar essas coisas e me manter na posição. Porque Paulo pergunta lá em Romanos capítulo 6, e agora? É esse o raciocínio que nós vamos ter, de viver de qualquer maneira? E ainda falamos que amamos ao Senhor, e eu gosto quando Jesus pergunta e fala sobre isso, falando sobre o amor, que é um amor que se baseia em todo o reino de Deus. Tudo no reino de Deus é baseado pelo amor. Inclusive os nossos ajustes que nós vamos precisar fazer ao longo da nossa caminhada, essa decisão não é uma decisão que nós vamos fazer por qualquer tipo de constrangimento. Não, é à luz da palavra que nós precisamos fazer isso. Se nós nos permitirmos ser convencidos pela palavra, a gente vai seguir aquilo que a palavra diz. E aí ele pergunta, e agora nós vamos continuar pecando? Vamos fazer até mais para que a graça seja cada vez mais abundante, mas aí ele detona no versículo 2 dizendo que não dá para ser assim. Então como nós podemos negociar com muitas coisas que nós temos negociado? Para nós não enfrentarmos um sistema que a Bíblia diz que nós somos arrancados de lá.
E aí nós nascemos de novo e o Espírito Santo veio morar dentro de nós. Essa é uma proposta antiga, é um desejo antigo do Senhor. Lá por meio dos profetas ele já falava isso. Ezequiel capítulo 36, ele diz: olha, eu vou morar dentro deles. Ele diz: darei a eles um coração novo. Vou tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Que diferença há entre um coração de pedra e um coração de carne? A sensibilidade. A sensibilidade não para nós pegarmos os versículos e procurarmos versículos para que a gente viva adequando versículos às nossas vidas, não. Deixa eu adequar esse versículo, eu estou vivendo assim, deixa eu encontrar um versículo que vai me basear para eu viver dessa forma. Não, a sensibilidade de um novo coração que nós recebemos da parte de Deus é para nós pegarmos esses textos e nos permitirmos mesmo ser confrontados por eles. Para dizer assim, esse texto mudou a minha vida, vou fazer conforme ele diz. Essa revelação da palavra que por tantos anos eu li esses textos e nunca consegui perceber isso, mas agora eu entendo e eu acato no meu coração. Então assim, os textos da palavra e o Espírito Santo que está dentro de nós e vai testificar exatamente com o que a palavra diz, porque o Espírito e a palavra são um só. E aí nós vamos mudar a nossa forma de caminhar, nós vamos renovar a nossa mente por causa dessa disposição do coração de viver aquilo que a palavra diz. Renovando a nossa mente. Existem muitos conceitos, irmãos, que estão nas nossas mentes e no nosso caráter, que foram formados na antiga condição. Que antiga condição é essa? Lá no império das trevas onde nós estávamos. Existem muitas coisas que estão em nós que foram formadas lá. Então, se nós não tivermos a consciência de onde nós viemos, por onde nós passamos. Um dia eu estava ministrando em um lugar e eu disse essa frase, né? Porque de fato essa frase me impactou muito há alguns anos atrás, em um treinamento de pastores. O pastor Fábio falou uma frase maravilhosa. Ele disse que todos nós temos algo no caráter para ser lapidado, para ser mudado. Eu acho, inclusive, que ele já disse essa frase aqui também. Sabe, irmãos, aquele dia eu fui impactado por aquela frase. E eu estava ministrando isso, e quando eu falei isso em algum lugar, a pessoa olhou para mim e fez assim, ó. Porque quando mexe no nosso caráter, a gente acha, não, o meu caráter não tem nada para ser ajustado, mas tem. Porque qual foi a condição que nós viemos? Ele diz, olha, você foi liberto e você foi resgatado de uma condição no reino do Espírito. Nós somos influenciados durante tantos anos, são tantos conceitos que nós temos. Nós estamos no Brasil, onde para tudo tem um jeitinho. E quantas vezes nós nos pegamos tentando fazer um jeitinho? E o que é isso? Não é caráter? Então são pequenas coisinhas que a gente acha assim, não, meu caráter está tudo bem, mas de repente a gente se pega, peraí, mas eu estou dando um jeitinho. Mas isso é uma realidade de uma antiga condição. Mas eu estou negociando, mas é só isso aqui, ninguém nem está vendo. Às vezes é uma data, às vezes é um número, às vezes é uma nota, às vezes é uma coisa tão pequena. Mas percebe como existem coisas que a gente precisa devagarzinho começar a eliminar. Vou deixar de negociar com isso aqui. E aí alguém pode pensar, é radical. Sabe, irmãos, quem tem que pensar isso é o mundo. Se o mundo olhar para nós e nos chamar de radical, está tudo bem. O que não pode é nós estarmos em uma condição no reino do Espírito, ainda nós acharmos que essas coisas é radicalismo. Olhando para a palavra e vendo pessoas que não negociaram ao ponto de entregar a própria vida. Nós não podemos colocar uma data correta, colocar um valor correto. Mas existiram outros entregando a própria vida. E quem fala isso é a palavra de Deus. Então existem sim coisas no nosso caráter que precisam ser lapidadas todos os dias. Que precisam ser ajustadas, que precisam ser eliminadas. O apóstolo Pedro diz isso. E eu queria que você abrisse lá em 1 de Pedro, capítulo 1. Vocês estão animados com a palavra?
Glória a Deus. 1 de Pedro, capítulo 1. Nós precisamos amadurecer, amém, irmãos? Glória a Deus. Ele diz, como filhos da obediência. Veja como mudou a condição. Nós nascemos de novo. Agora ele está dizendo, olha, como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas outrora, quando vivieis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Percebe que existiu uma mudança dentro, que ele está dizendo no versículo 15, ele diz, olha, existiu uma mudança dentro que precisa ser evidenciado fora. Porque dentro de nós foi estabelecida uma santidade em Cristo Jesus, mas fora, as minhas atitudes precisam também demonstrar isso. Isso é corresponder ao que ele está dizendo aqui, você precisa considerar a santidade daquele que te convocou. Agora você, com as suas atitudes, você vai viver exatamente como é dentro. Ou seja, nós precisamos, com aquela mudança que aconteceu lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, eu fui transportado, pois eu preciso evidenciar isso todos os dias da minha vida. E é verdade, eu sempre digo isso, a nossa vida tem muitas áreas. E quando nós recebemos Jesus, nós nascemos de novo, são tantas áreas que precisam ser transformadas e isso não vai acontecer instantaneamente. Mas tudo que nós precisamos é uma disposição no coração para acordar pela manhã e dizer assim, eu preciso mudar. Eu preciso corresponder com a mudança que aconteceu dentro de mim. Jesus veio, ele pagou um alto preço para que a gente tivesse essa condição. E nós temos que ter uma responsabilidade, no mínimo uma responsabilidade de corresponder com ele. Sabe, é nós acordarmos de manhã e dizer assim, eu tenho uma responsabilidade de corresponder à altura como o Senhor. Nem que eu passe toda a minha vida e eu não consiga corresponder à altura que é merecida da parte dele. Mas eu tenho que acordar todos os dias com essa disposição dentro. Eu tenho uma responsabilidade. Jesus me colocou em um lugar. A Bíblia diz que, eu gosto muito desse versículo, que está lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. A Bíblia diz que Deus se fez em Cristo para nós. Veja, irmãos, que coisa maravilhosa. Deus se fez em Cristo para nós. Sabedoria, santificação, justificação, redenção. O texto diz mais ou menos isso. Deus em Cristo para nós. Então, quando Ele olha para mim e para você, Ele diz assim, olha a minha sabedoria, olha a minha justiça, olha a minha santificação, olha a minha redenção. Então, se Deus se fez em Cristo para mim, então quem eu sou para Deus? O que eu sou em Cristo. O caminho que faz indo é o caminho que faz voltando. Então, quando Deus me vê, Ele me vê em Cristo. Como eu posso acordar pela manhã achando que eu vou viver o que eu quero? Vivendo, como o apóstolo Pedro disse aqui, vivendo ainda no modelo das antigas paixões. Sabe, irmãos, ele diz isso, e o apóstolo Paulo também diz isso lá em Romanos capítulo 12, ele diz, olha, não permitais que o mundo vos amolde. É um modelo, é uma forma, é um padrão que existe no mundo. Existe um modelo no império das trevas. Nós saímos de lá dessa condição, por meio do novo nascimento. Agora ele diz, olha, não vá se conformar com isso. Nós temos que andar inconformados com qualquer coisa que ainda a gente viva muito parecido com aquela condição. A gente precisa estar inconformado nessa área e eu ainda vivo parecido com aquela antiga condição. E eu não posso me permitir, eu não posso me conformar em andar assim. É isso que a palavra está nos levando a fazer, levando a pensar. Ele diz, olha, existe uma mente. A Bíblia está nos ensinando o quê? Com o novo nascimento, algo foi transformado por dentro. Nós nascemos de novo. Nisso nós não vamos mexer, está perfeito. Mas nós temos uma responsabilidade de renovarmos a nossa mente e de colocarmos algo chamado carne no lugar. Porque nós estamos aqui, nós nascemos de novo no espírito, mas você não nasceu de novo no seu corpo, na sua carne. E é por meio dessa carne que o pecado ainda tem acesso. E essa informação talvez seja importante para você. Porque o pecado não vai ter acesso por meio do seu espírito. Ele vai ter acesso por meio da sua carne. E nós precisamos colocar a carne no devido lugar. Renovando a nossa mente, como ele está dizendo aqui. Em 1 de Pedro, Romanos capítulo 12 também vai falar exatamente isso. Renove a mente. Entendendo que a nossa mente, a nossa alma não foi algo que o diabo deu, não. Foi o Senhor que nos deu. A nossa alma são as nossas emoções, o nosso raciocínio.
Foi o Senhor que nos deu para funcionar muito bem. Agora o nosso espírito está perfeito. Agora temos uma responsabilidade de trazer a nossa alma para o nível do espírito, conectado com o Senhor, pensando nas coisas que são do alto, alegres, animados, muitas vezes até mesmo com o confronto da palavra. Eu vou tocar um pouquinho nisso depois. Mas quando nós nos sentimos confrontados pela palavra em algum aspecto, em alguma área, nós precisamos estar animados. Porque nós precisamos entender, eu estou renovando a minha mente por meio da palavra. Mas também nós não podemos nos permitir viver essa realidade só enquanto nós estamos aqui. Ao passar por essas portas, nós precisamos pegar esses versículos e ler de novo. Nós precisamos meditar sobre esses versículos durante a semana. Se você não fizer isso, é muito provável que amanhã você esqueça o que eu disse aqui. Na realidade, o que eu estou dizendo aqui, amanhã você já não lembra tudo. Mas o que importa é o que os textos dizem, e a gente precisa pensar, eu preciso ruminar esses textos para que eles entrem na minha mente. Eu preciso me apoiar na palavra para que eu caminhe correspondendo com o Senhor. É a nossa responsabilidade, irmãos. Andar na contramão do sistema é exatamente isso. Pegar textos da palavra para nós vivermos o dia a dia. Se for para nós vivermos os domingos, eu acredito que não seja suficiente. Paulo, falando sobre a carne, ele diz assim: eu esmurro o meu próprio corpo. Ele está falando sobre o quê? Sobre a carne. Lá em Gálatas ele vai dizer que os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne. Sabe, quando nós somos tentados, essa tentação veio por meio da carne. Tentados a viver parecido com o mundo. Tentados a viver em uma antiga maneira, muito parecida com aquela condição lá do Império das Trevas. E qual o conceito do diabo? Tudo que a palavra diz que é liberdade, ele diz que é prisão. E tudo que é prisão, ele diz que é liberdade. Um jovem se guardar para o casamento, isso é prisão. E muitas vezes as pessoas têm andado com essas ferramentas, sendo crentes. Mas aí eu preciso entender, o espírito do anticristo, ele vai ser sempre contrário à palavra mesmo. Mas eu não vou acatar as sugestões do diabo. Para isso eu preciso conhecer a palavra. Dizimar, ofertar, entregar dinheiro para homem. E você vai entregar dinheiro para quem? A Bíblia diz, são homens que recebem mesmo. Então se a Bíblia diz, então eu entendi, é assim que eu vou viver. Mas com alegria, com amor, porque tudo no reino que nós pertencemos hoje é baseado no amor. As antigas paixões, não, eu abro mão. Eu decido bloquear o contato. Eu decido fugir, muda de lugar, muda de casa. Só para abrir mão das antigas paixões. Só para corresponder com o Senhor. Só para permitir que a minha mente seja renovada. Que eu seja transformado. Até que um dia eu vá receber do Senhor um corpo que não será mais tentado. Haverá esse dia. Mas enquanto eu estou no corpo, eu vou trabalhar para o Senhor, eu vou viver aquilo que o Senhor tem. Eu vou viver uma vida separada que Ele me designou a viver. Tem uma parte que é nossa. Não adianta a gente imaginar que não. Ele diz, olha, eu esmurro o meu próprio corpo. Por que Paulo fazia isso? Porque ele tinha vontades assim como nós. A Bíblia, falando sobre Elias, diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Porque nós temos um negócio de olhar para o Antigo Testamento e ver esses grandes homens de Deus e a gente imagina que esses homens eram super-heróis. E não eram. A Bíblia diz, ele estava sujeito às mesmas paixões que vocês. Não eram super-heróis, eram homens que viviam se superando dia após dia com uma tentativa de corresponder com o Senhor. Essa precisa ser a nossa paixão. Isso precisa ser o que nos move. Andar na contramão de um sistema independente do que as pessoas estão falando. Os jovens, os adolescentes, o mundo vai criticar, não importa o que eles estão dizendo. Eu quero corresponder com o Senhor, entendendo que eles estão em uma condição que é diferente da que você está no reino do Espírito. Inclusive, nós temos uma responsabilidade de saquear o inferno, como diz Davi Sasser, né? Na sua música.
Nós temos essa responsabilidade, falando com os jovens da sua escola, se levantando para ser alguém mesmo que vive na contramão desse sistema, e eles vão estranhar, que menino é esse? Esse menino está pregando o evangelho aqui no meio da escola, essa menina está falando sobre santidade no meio da escola, que vida essa menina está vivendo? Isso é andar na contramão, irmãos? Porque nós saímos de lá. Uma condição foi estabelecida dentro de nós, para nós nunca mais andarmos parecido com o que nós andávamos antes. E nós precisamos estar revoltados muitas vezes conosco. Nessa área eu ando muito parecido com o que o mundo anda. E aí nós precisamos parar e pensar, em que área eu tenho andado parecido com o que o mundo anda? E aí a gente tem que pensar e tem que dizer para nós mesmos, que responsabilidade é essa minha? Porque nós somos representantes de um reino. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes reais, povo santo, uma nação eleita. Que responsabilidade da minha parte, andar no mesmo sentido que o mundo anda. Que responsabilidade a minha. Uma vida de santidade é andar ao contrário mesmo, mas sabendo que isso agrada ao Senhor. Amém, irmãos? Tiago, falando sobre isso, ele diz, olha, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. E é interessante nós entendermos isso, porque quando se fala sobre santidade, sobre erros, sobre pecados, muitas vezes, as pessoas falam muito sobre a condição espiritual, sobre aquilo que o diabo faz. E a gente precisa entender mesmo que existe uma realidade espiritual, mas que existem as nossas decisões. E as pessoas sempre atacam dizendo, não, eu fiz isso, eu estou vivendo assim, e é o diabo, foi o diabo que fez, foi o diabo que me levou. Mas Tiago está dizendo, existe uma vontade que está dentro de você, na sua carne. Está aí na sua carne, é uma natureza terrena. E você não vai ser tentado pela vontade do outro. É algo que está em você. Você tem vontades. E você vai ser tentado pelas suas vontades. Alguém que tem debilidade em uma área é tentado naquilo. Em outra área, para ele está tudo bem. Ele nem é tentado lá. Porque ele não tem aquela vontade. É isso que Tiago está dizendo. Ele diz que são as suas próprias vontades. Mas eu preciso também entender que existe uma realidade espiritual. E Jesus falando sobre isso, sobre uma condição e sobre algo que acontece no reino do Espírito que não é visto com os nossos olhos, lá em Mateus capítulo 12, ele vai falar, no versículo 43, ele vai falar sobre uma condição de alguém que o Espírito sai daquela pessoa. E aí quando ele fala sobre isso, ele diz que o Espírito sai, que ele passeia por lugares, ele vai, tenta descansar, encontrar um lugar, e aí ele não encontra. Jesus está ensinando sobre uma realidade no reino do Espírito. E aí ele está dizendo que o diabo diz assim, voltarei para minha casa de onde eu saí. Irmãos, veja que coisa. Ele diz, agora eu vou voltar lá para minha casa, de onde eu saí. E aí ele volta, encontra aquela casa ali bem arrumada. E aí ele diz assim no versículo 45, diante disso, vai e leva consigo 7 espíritos piores do que ele. Veja que tem demônios que são piores do que os outros. E aí ele diz que entrando, passa a morar ali. E o estado final daquela pessoa torna-se pior do que antes. Pior do que o primeiro. Jesus está falando sobre algo no reino do Espírito. É algo que acontece em todo o tempo. E é interessante como Jesus encerra por aqui. Mas o apóstolo Pedro, que andava com Jesus, eu entendo nesse texto de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20, eu entendo que Pedro aprendeu isso com Jesus. Só que agora ele vai falar sobre a parte humana, sobre a nossa responsabilidade. Porque existe uma realidade no reino do Espírito, mas existe uma realidade que é nós que vamos controlar de uma certa forma. Porque ele diz assim, lá em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20, ele diz, olha, sendo assim, se depois de fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é crente ou não é?
Ele está falando sobre crente. Ele diz, olha, ele fugiu das corrupções do mundo. Ele mudou a condição. Ele não está mais no império das trevas. Ele recebeu Jesus. Ele diz, olha, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E são mais uma vez influenciados e vencidos por elas. O seu último estado tornou-se ainda pior que o primeiro. A frase é a mesma de Jesus. Só que agora ele está falando sobre qual é o posicionamento do homem. Jesus diz, o demônio sai, ele vai, dá uma volta, e ele diz, eu vou voltar para minha casa. E aí o apóstolo Pedro está dizendo assim, olha, mas o homem, ele fugiu das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor. Agora ele se permitiu, tem uma versão que diz assim, são mais uma vez envolvidos. O que é ser envolvido, irmãos? Ninguém se envolve se ele mesmo não permite isso. Ninguém anda no mesmo sentido do mundo se não for pela a sua própria decisão, a sua própria vontade. O envolvimento é justamente isso, é nós acatarmos. De fato, no reino do Espírito, existem coisas que são lançadas pelo diabo. Jesus mostra isso. É uma sugestão, é um acesso que o diabo vai tentar ter, e a Bíblia diz que ele está ao derredor. No nosso caso, não vai encontrar casa vazia, não, nós estamos cheios do Espírito. Nascemos de novo, o Espírito Santo está dentro de nós, mas a Bíblia diz que ele está ao derredor procurando a quem tragar. E veja que ele não pode tragar todo mundo, mas a Bíblia diz que ele está ali ao derredor. E existe uma carne, um desejo que ele quer despertar. Agora, existe uma parte que é nossa. E ele lança e, de repente, eu e você podemos ou não acatar. Então ele diz, olha, se ele se permite ser influenciado, então como é que o diabo vai fazer? E tem um outro texto também que é interessante, vou citar rapidinho, mas lá em Atos capítulo 5, a gente vê isso, Ananias, em um ambiente de igreja. Ananias e Safira vão ofertar, e aí eles veem outras pessoas também ofertando, e muito possivelmente a motivação deles era contrária ao que a palavra diz. E aí a Bíblia diz, Atos capítulo 5, versículo 3, diz Ananias, Pedro falando com ele, por que encheu Satanás o teu coração? Veja o que o apóstolo Pedro diz em Atos capítulo 5, ele diz, olha, o diabo encheu o teu coração. Mas aí ele vai deixar muito mais claro a parte humana no versículo 4, quando ele diz assim, olha, por que formaste esse desígnio no teu coração? Então percebe que o diabo não encheu o coração dele sozinho. Existe algo que o diabo lança, mas existe uma decisão dele, de Ananias e Safira. Então sempre vai ser assim. Existem coisas no reino do Espírito acontecendo, mas nós precisamos ter essa informação da palavra para nós decidirmos. Tudo que o diabo lançar na minha cabeça, na minha mente, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer o que a palavra diz. É andar. Isso é andar na contramão de um sistema. Por meio do conhecimento da palavra, dizendo eu vou andar. O diabo lançou esse pensamento. Leia aquele livro, Pensamento Certo ou Errado. Livro maravilhoso. Para que você consiga perceber o que são os pensamentos, de onde esses pensamentos vêm. Existem pensamentos que são seus, existem pensamentos que são de Deus, existem pensamentos que são lançados pelo diabo. Enquanto você dá um glória a Deus, eu tomo aqui uma água. Glória a Deus. Então, ele diz, olha, Pedro vai dizer, olha, Satanás encheu o seu coração. Mas no versículo 4 ele diz, olha, você formou esse desígnio aí. Você estava querendo aparecer. Se você vendesse o seu terreno, o dinheiro não era seu, o terreno não era seu. O que Pedro está dizendo aqui para ele, não era que ele tinha que entregar tudo, não. A questão dele aqui é a mentira. É a motivação errada no coração. E isso são sugestões que são lançadas pelo diabo. Amém, gente? E ele sempre vai tentar esses acessos de alguma maneira por meio das influências, dos acessos, dos pequenos acessos. E a gente não pode negligenciar sobre o que se diz respeito às influências. Eu gosto de um texto que está lá em Gênesis, que fala a respeito de Ló. E a Bíblia diz que ele decidiu ir para Sodoma. Uma decisão de Ló. Aquela região parece que era muito comercial, parece que era uma cidade muito boa nesse quesito. Eu não sei se essa foi a motivação de Ló, mas a Bíblia diz que ele decidiu ir para lá. Talvez lá fosse um lugar para qualquer outra coisa, menos para criar uma família. Mas Ló decidiu isso. E aí alguém pode pensar, não, mas é crente, ele tranca esse pessoal dentro de uma casa, faz o culto doméstico, leva para a escola dominical e está tudo bem. Cuidado com as influências.
Porque depois essas meninas crescem e elas embebedam Ló para ter relações sexuais com ele. De onde essas meninas tiraram isso? De uma influência, de um lugar, de um relacionamento, do contato com pessoas. E sabe que essas influências nós precisamos considerar para nós fugirmos. Existem lugares que nós precisamos fugir. Existem amizades que nós precisamos fugir. Existem músicas que nós precisamos deixar de ouvir. Mas eu não acho, essa música fala de amor. Não desconsidere as influências. Porque você começa achando que não é nada. E aí daqui a pouco vai indo, daqui a pouco vai indo, daqui a pouco vai indo. E o apóstolo Pedro disse isso aqui, olha, ele disse, ele se permitiu novamente ser influenciado. Eu não posso entrar sobre isso, mas não é uma vez salvo e salvo para sempre não, irmãos. E nós precisamos ser cuidadosos com aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Para que a gente não brinque com isso, achando que é do jeito que a gente quer, é do jeito que o Senhor quer. Porque no reino que nós somos estabelecidos, lá onde nós começamos, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, nós somos transportados para um reino que tem regras. A vida antes, não tem regra. O filho pródigo, quando vai sair da casa do seu pai para viver como ele quer viver, o texto diz que ele foi viver uma vida desregrada, uma vida sem regra. Isso faz parte do império das trevas. Mas no reino de Deus há regras pré-estabelecidas. Jesus falando sobre isso, sobre o amor, eu não concluí. Jesus diz assim, olha, você está dizendo que me ama, mas não faz o que eu mando. O amor que Jesus está ensinando é um amor doutrinal. Um amor que precisa ser seguido conforme Ele quer, e não do jeito que eu quero. É eu adaptar a minha vida ao que a Bíblia, os versículos da Bíblia, ao que a minha vida quer viver, ao que eu quero viver, ao que eu quero fazer na minha vida. Não pode ser assim. Então nós temos que encontrar onde são esses pontos que eu tenho sido influenciado, para que eu possa, por meio da palavra e do Espírito que está dentro de você, dizer assim, eu vou sair desse lugar. Porque aqui eu estou sendo influenciado e não consigo influenciar. Então você precisa fugir disso. E sabe que a palavra muitas vezes vai nos confrontar, nos repreender mesmo. E nós precisamos encontrar nisso um motivo de alegria. Amém, gente? Nós estamos sendo alcançados essa tarde. Às vezes a gente fica meio quietinho aí, mas nós estamos sendo alcançados. Áreas das nossas vidas estão sendo salvas por meio da palavra. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, a Bíblia diz no versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal e para corrigir os erros e ensinar a maneira certa de viver. Veja que a palavra repreende e ensina uma maneira certa. E o que nós precisamos? Acatar no nosso coração. Tito capítulo 1, versículo 3 diz, este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os com toda severidade, para que se submetam a uma fé sadia. Percebe que a repreensão severa vai trazer uma saúde espiritual para nós. Porque muitas vezes, quando nós ouvimos uma palavra como essa, nós ficamos meio que desconfortáveis, mas ele está dizendo, olha, repreende com toda severidade. Nós precisamos estar sensíveis, irmãos, a isso. E muitas vezes, em áreas que nós não temos correspondido com o Senhor, sabe que muitas vezes a gente precisa estar envergonhado, tristes mesmo. Sabe, muitas vezes o sentimento de culpa vai ser bom para nossas vidas, para que a gente caia em uma real, entendendo que a gente precisa corresponder com Ele, deixando de viver essa antiga maneira. E a Bíblia falando sobre isso, lá em Tiago no capítulo 4, ele diz assim, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração, entristecei-vos, arrependei e chorai. Nós precisamos mesmo nos entristecer por áreas que nós não temos correspondido com o Senhor. O apóstolo Paulo falando sobre isso também em 2 Coríntios capítulo 7, eu gosto muito desse texto, lá no versículo 8, não tenho mais tempo para ler, mas ele diz, olha, portanto, mesmo que vos tenha entristecido com a minha carta, ele escreveu algo que entristeceu aquelas pessoas. No versículo 9 ele diz, agora, no entanto, me alegro, não porque vocês ficaram tristes,
mas porque foi feita a tristeza, porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento. Porque, segundo a vontade de Deus, ele diz que esse entristecimento foi segundo a vontade de Deus. Ele diz assim: portanto, segundo a vontade de Deus é que fostes entristecidos. Então, mas essa tristeza não é para que a gente fique simplesmente triste. No versículo 10 ele diz: a tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Veja que maravilhoso, irmãos. Veja aquela condição do filho pródigo. A Bíblia diz que ele cai em si. Ele caiu em si. Quer dizer, ele estava em uma condição que ele estava fora de si. Mas a Bíblia diz, quando ele cai em si, qual foi a resposta que ele deu? Ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai. Isso precisa ser estabelecido em nós. Tudo que nós tivermos para viver, nós precisamos corresponder. E no ponto que nós falharmos, nós precisamos nos entristecer. E o apóstolo Paulo diz: essa tristeza, segundo Deus, ela vai produzir para você, ela vai te conduzir à salvação. As nossas mentes estão sendo salvas por meio da palavra. Mas nós precisamos definir isso e não viver de remorso. O que é o remorso? Aquela tristeza fingida que amanhã está fazendo a mesma coisa. Isso é remorso que você sentiu. O que ele está dizendo: não, há uma tristeza segundo Deus, por você não ter correspondido com ele. Mas se levante e diga a você mesmo: eu nunca mais vou viver assim. Eu vou corresponder com o Senhor. E se existem áreas, irmãos, das nossas vidas que nós não temos correspondido com o Senhor, a gente precisa entender que o Evangelho é justamente esse chamado para o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. João Batista ministrava sobre isso. João Batista falava para as pessoas: arrependei-vos. Jesus ministrava sobre esse arrependimento. O apóstolo Pedro fala sobre esse arrependimento lá em Atos. O autor aos Hebreus, quando vai escrever falando sobre as bases do Evangelho de Cristo, a primeira que ele cita é o arrependimento de obras mortas. O Evangelho é isso, irmãos. Nós falamos sobre fé. Isso é uma doutrina de Deus para as nossas vidas, para a nossa caminhada, para o Evangelho de Cristo. Mas nós precisamos falar sobre arrependimento. Porque nós não podemos pregar só sobre fé, aprender só sobre fé, como muitas vezes de repente eu posso estar vivendo assim, sem entender sobre o arrependimento. E entender que quando nós erramos, não está tudo perdido, não. A Bíblia diz: olha, quando você erra, você tem um advogado. Eu finalizo com isso. Significa dizer que essa condição que nós somos transportados de um império das trevas para o reino de luz, mesmo quando nós erramos. Ei, não chuta o pau da barraca, não. Não vai para o mundo imaginando que está tudo perdido, que você não tem conseguido, não. A Bíblia diz: olha, você tem um advogado. O que nós precisamos é ir até ele, é confessar. Se nós temos um advogado, significa dizer que mesmo estando errado, mas nós temos direitos. E o advogado que temos não é corrupto. A Bíblia diz: é justo. Há uma solução. Áreas que nós não temos correspondido com o Senhor, há uma solução. O que temos no coração, o que precisamos ter, uma disposição de nos arrependermos. Mergulhar na palavra, aprender o que a palavra diz e dizer: Senhor, eu desejo viver esse sentido contrário, essa contramão de um sistema que eu já fui arrancado. Eu não fui apenas liberto, eu fui arrancado de lá pelo Senhor. E eu vou corresponder com isso. Amém, gente? Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, o Senhor é bom, irmãos. Essa mensagem não é para trazer peso para nós. A mensagem da santidade é para nós correspondermos com o Senhor. Nós fomos feitos santos nele. Temos aqui uma vida de santidade para corresponder. Isso precisa queimar em nosso coração com todo o amor. Entendendo que há uma caminhada, há uma vida. E que isso é o melhor que nós podemos fazer enquanto nós estivermos aqui. Nós teremos uma eternidade para viver. E nós não podemos perder essa eternidade com o Senhor por causa dos prazeres que o mundo tem para oferecer.
feche os acessos, ame ao Senhor, considere a palavra, medite na palavra e decida abrir mão. As áreas não serão renovadas do dia para a noite, mas a disposição de renovar é nossa. Existe alguém essa tarde que não nasceu de novo? E eu falei um pouco sobre o novo nascimento. É essa condição de ser transportado de um império das trevas para um reino de luz. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso, mas eu quero dizer para você que isso não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver com uma decisão do coração de servir ao Senhor, de amar o Senhor e de andar na contramão mesmo daquilo que o mundo tem para oferecer. Alguém deseja tomar essa decisão hoje à tarde? Faz um sinal com a sua mão. Todos salvos? Talvez você já tenha tomado essa decisão em algum outro momento, mas você percebe que se afastou, que esfriou, que se permitiu ser conduzido pelas paixões e se distanciou um pouco. Eu quero dizer para você que está tudo bem. O Senhor está aguardando por você.